Muito bom dia, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Esse aqui é mais um vídeo do curso Ciências da Religião na Perspectiva Evangélica. Então, esse curso aqui vai trazer muito conteúdo, certo? Conteúdos que também pode ser visto como algo que você vai ter que entender, certo? Mas, ao mesmo tempo, rejeitar. Você vai entender muito bem, como eu vou dizer aqui a vocês, através do texto bíblico, já já. Então, Ciência da Religião é um curso voltado para pessoas que querem entender melhor as outras formas de pensamento, de crença, mas, ao mesmo tempo, ter a certeza de que essas outras crenças, mesmo tendo esse curso em vista, elas são falsas automaticamente. Por quê? Porque, segundo as Escrituras, nós estamos entrando num aspecto, e vocês vão entender muito bem no decorrer de todo o estudo. Eu digo assim, pessoal, ciência da religião, no meio acadêmico, nas universidades por aí, o pessoal enche muito isso como se algo isso fosse muito extraordinário, né? Mas ao mesmo tempo não. Por que não? Porque ciência da religião, esses cursos geralmente são ofertados nas universidades para pessoas que são relativistas. Então as pessoas que são relativistas adoram ciência da religião. Porém, nós que somos protestantes e acreditamos nas escrituras e seguimos a teologia bíblica, entendemos que, por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo precisou estudar as outras religiões. E daí nós subentendemos que o apóstolo Paulo estudou as ciências das religiões para evangelizar aqueles filósofos gregos. Por quê? Porque não há como evangelizar, não há como refutar, não há como dizer isso é uma falsa doutrina se você não conhecer essa falsa doutrina. Ou seja, resumindo a ideia, ciência da religião é nada mais nada menos do que estudar as falsas doutrinas. É isso, certo? De diversas religiões mundiais, certo? E daí poder construir a apologética cristã para tentar mostrar que somente o cristianismo tem realmente as bases fundamentais da realidade. Então, esse curso é justamente funciona dessa forma, ok? E sempre vai ter um texto que a gente vai meditar, expandir, para isso ficar fixado. Então, por isso que eu botei assim, ciência da religião na perspectiva evangélica, ou seja, não é na perspectiva de Karl Marx, não é na perspectiva relativista, não na perspectiva cética, mas na perspectiva protestante. Por quê? Porque sem essa fundamentação teórica, todas as nossas pesquisas e descobertas e trabalhos acadêmicos dentro dessa matéria, dessa disciplina, desse curso, vai ficar vazio, não vai ter realidade concreta, certo? Então a gente vai ver o texto bíblico aqui já já, que vai te auxiliar a entender porque a gente deve estudar ciência da religião e, ao mesmo tempo, perceber que ciência da religião te conduz a vários equívocos. Mas, ao mesmo tempo, esses equívocos podem te ajudar a fazer o seu papel de missionário, o seu papel de pastor, o seu papel de evangelista, o seu papel de professor de escola dominical, para poder evangelizar vários grupos que não acreditam na existência verdadeira do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ok? Vou passar aqui para vocês aqui o texto. Está aqui o texto. Pessoal, eu estou com uma gripe muito forte e desculpe aí o áudio, certo? Mas é isso aí. Bem, esse curso aborda a complexa e dinâmica realidade das religiões, por meio de um estudo profundo e abrangente. Vamos analisar os fundamentos, a origem e as diferentes expressões e implicações que as crenças que o mundo apresenta. Porém, a gente vai ter como segurança para que o nosso raciocínio e essas influências de outras religiões não acabem com a nossa fé bíblica, certo? Não nos distancie das escrituras, a gente precisa ter
esse texto de 1 Timóteo, capítulo 1, bem nítido em todas as nossas aulas, tá? Esse texto vai ser tem até uma história do labirinto do Minotauro, né? Deixa eu ver aqui. Então, na mitologia grega, existe o labirinto do Minotauro. Todas as pessoas que entram nesse labirinto acabam mortas e perdidas. Mas há um cidadão que consegue entrar no labirinto do Minotauro e sair, porque ele colocou uma corda no começo da entrada, certo? E no seu corpo, né? Então ele foi até o labirinto todo e conseguiu escapar. Do mesmo modo é isso. Ciência da religião é o labirinto do Minotauro, certo? E a corda que vai nos segurar para a gente não ser destruído por isso é a doutrina protestante, a doutrina da reforma protestante. É esse cordão. Entendeu? Esse exemplo aí? Ok. Agora vamos ver o texto bíblico sobre isso aqui. Veja só. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, ciência da religião é isso, pessoal. É ouvir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É justamente isso quando a gente vai estudar as religiões. As religiões, elas têm um papel importante, fundamental na sociedade, na civilização. Ela tem sim, pessoal. Ótimo. Muito importante isso. Só que quando a gente vai analisar, quando a gente analisa essa função da religião, utilizando Max Durkheim, Max Weber, os sociólogos, né, os historiadores, a religião é muito importante, né, para a Constituição e tudo mais, certo? Mas quando a gente utiliza a escritura, a palavra de Deus que está acima dos historiadores, dos sociólogos, tá? A gente vai ver que essas religiões, elas expõem os espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então, deu para entender? Então a gente vai agora entrar num campo muito complexo e profundo. Nós vamos ver através das fontes, né, do que eles escreveram, como esses espíritos enganaram esses povos e quais são essas doutrinas. Então a ciência da religião trabalha justamente por aí. Bem, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, quando as pessoas estudam ciência da religião ou uma ciência qualquer sem a perspectiva evangélica, as pessoas acabam cauterizando sua própria consciência. E a consequência disso é que os homens se tornam mentirosos. Então, está escrito assim: mas rejeita as fábulas profanas e velhas. Exercita-te a piedade, a ti mesmo em piedade. Ou seja, nós vamos estudar na ciência da religião os espíritos enganadores, que são os formadores dessas religiões, e as suas doutrinas, que são as doutrinas dos demônios. Vamos tomar cuidado para não ter a mente cauterizada e, ao mesmo tempo, por meio das escrituras, vamos conseguir rejeitar, refutar essas fábulas profanas. E o texto continua dizendo assim: tem que cuidar de ti mesmo, da doutrina. Ou seja, estudando tudo isso, a gente vai se aprofundar cada vez mais no que a Bíblia realmente diz. E assim, sim, a gente vai ter cuidado consigo mesmo e da doutrina de Cristo. Então o texto termina dizendo assim: persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Ou seja, quando a gente conhecer a ciência da religião na perspectiva evangélica, nós vamos poder ter uma apologética cristã muito equilibrada, muito saudável, tá bom? Então, informações, você entrar em contato conosco, ele vai poder aí te dar mais explicações, caso você queira se matricular ou ter alguma dúvida a respeito disso aí. Vejamos o próximo slide. Compreendendo religião. Compreendemos a religião como um fenômeno universal que permeia a vida de milhões de pessoas. Isso é muito comum em todas as pessoas. Até os ateus têm uma forma de religião. A fé é uma crença profunda em algo superior que oferece sentido à existência e guia a conduta dos seres humanos. Então,
Nem sempre, pessoal, quando a gente utilizar fé, quando a gente utilizar ciência, estamos utilizando pela perspectiva bíblica. Quando a gente for usar a perspectiva bíblica, a gente vai explicar por que estamos utilizando. Fé aqui é uma fé genérica, sem o aval da escritura, tá? Apenas como introdução da temática. Mais adiante, a gente vai ver que a verdadeira fé, obviamente, é a fé cristã. Mas essas fés que tem por aí é profundamente falsa, entendeu? Ok? Mas isso aqui é apenas para vocês pegarem a introdução, certo? E construindo isso pouco a pouco aí no conhecimento de vocês. Bem, compreender a religião é compreender a natureza da fé dessas religiões. Então, o que a gente vai fazer? Abordar a definição de religião, suas características e a importância da análise crítica das diferentes concepções de fé. Depois disso, a gente precisa, para compreender a religião, a influência social, que a gente fala um pouquinho já no começo. Exploramos a influência da religião na sociedade, analisando como as crenças moldam o costume, os valores e as instituições. Instituições aqui governo, tá? Diversidade de expressões. E vamos investigar a diversidade da expressão da fé, desde as religiões monoteístas até as politeístas, examinando as diferentes formas de culto e prática. Então, basicamente, isso aí seria as histórias das religiões, ok? Próximo slide. Aqui a gente vai ver tipos de religião. O mundo religioso é vasto e profundamente diversificado, com diferentes correntes ou formas de pensamento e práticas espirituais. Então, temos pessoas que aceitam a religião porque se sentem bem. Outras aceitam a religião porque a família dessa pessoa foi dessa religião. Outros aceitam a religião porque teve alguma forma de experiência espiritual. Outras aceitam a religião porque precisam de uma evidência. E assim vai. Então, nessa questão, vamos classificar as principais categorias de religião. Então, a gente tem 3 principais categorias. Depois, vamos aprofundar e analisar suas características e principais doutrinas. Primeira forma aí, monoteísmo, politeísmo e religiões tradicionais. No monoteísmo, é a crença em um Deus único, um Deus só, como cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, o que classifica essas religiões dentro do critério é, primeiramente, crer em um único Deus. Se esse Deus é trindade, se se são 3 deuses, isso aí dentro da natureza é outra questão. Aí nós temos a outra classificação, que é politeísmo, adoração a múltiplos deuses, como hinduísmo e o panteão romano. Eu, particularmente, pessoal, essa é a minha ideia, certo? Eu colocaria aqui no politeísmo catolicismo romano, certo? Catolicismo romano entra nessa questão. Por quê? No catolicismo romano, nós vamos ter, dentro desse curso aqui, mais informações sobre isso aí. No catolicismo romano existem vários deuses, o maior e o menor, dentro da própria defesa deles, que é as falsas adorações. São 3 tipos de adoração: adoração aos santos, adoração às imagens e adoração a Deus. Então, são graus de adoração. Então, é uma espécie de politeísmo. Eu, particularmente, deveria incluir o catolicismo romano como politeísta aqui, certo? Mas nós temos as religiões tradicionais, ou seja, são crenças ancestrais, muitas vezes ligadas à natureza, a espíritos, como o xamanismo e o animismo. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se... Certo. Novos movimentos religiosos. É óbvio que a religião ela passa por transformações, certo? Transformações, adaptações, rupturas, divisões.
e surgimento de outros cenários religiosos. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos marcar e perceber o surgimento de novos movimentos, expressões, interpretações e reinterpretações de fé. Investigamos a natureza, o impacto e as características desses novos grupos religiosos, incluindo Nova Era e assim por diante. Nós temos aqui o movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal surgiu no Brasil na década de 1960, tendo como característica sua ênfase em experiências espirituais e dons sobrenaturais, com foco em cura divina, prosperidade e o fim dos tempos. Depois nós temos a Nova Era. Surge nos anos 70 com interesse em espiritualidade holística, práticas de meditação e autoconhecimento, buscando a conexão com energias e forças universais. Um outro movimento que surge, né, é o movimento religioso online. Com o advento da internet, surgem novas formas de expressão e encontros religiosos, em comunidades virtuais e plataformas digitais que conectam indivíduos com crenças semelhantes. Então, a religião é uma mutação. Ela nunca vai ficar daquela mesma forma. Ela sempre vai mudando, se inovando e se transformando de tempos em tempos. Doutrinas e movimentos. O estudo das doutrinas e movimentos religiosos é fundamental para compreender as bases teológicas e práticas de crenças. Esta seção analisa as principais doutrinas, seus desdobramentos e suas diferentes interpretações dentro de cada tradição. Então, eu lembro aqui a vocês, pessoal, do texto de 1 Timóteo. Nunca saia desse texto, certo? Toda a leitura aqui e demais leituras dentro aqui do curso tem esse texto em mente, certo? Então, a ciência da religião é estudar outras teologias. O diabo tem teologia? Tem teologia, pessoal. Tem sim. O ateu tem teologia? Tem sim. O cético tem sim. O cientista tem sim, certo? Então, teologia é o estudo na natureza de Deus. Então, os demônios estudam Deus, mas chegam a uma outra conclusão. E esses estudos que eles têm sobre Deus não se transformam. O espírita tem uma teologia sobre a natureza de Deus? Tem, mas chega a outra conclusão. Isso se transforma? Não transforma. Teologia é o estudo da natureza de Deus, da relação entre a divindade, esse ser supremo, e os homens, e da aplicação da fé na vida pública. Depois nós vamos ter aqui a chamada eclesiologia, estudo da igreja, sua natureza, estrutura, função e relacionamento com o mundo. Então, o diabo tem eclesiologia? Tem. Você vê aí em Apocalipse a sinagoga de Satanás, né? O templo que vai ser consumido pelo anticristo, certo? Então, as faltas religiosas têm eclesiologia? Tem. Eles têm um estudo sobre a igreja? Tem. Então, dentro da religião é muito vasto o aspecto. Então, a gente vai sempre ter máximo de cuidado de entender esses temas de forma bíblica e, ao mesmo tempo, de forma não bíblica, certo? Cristologia. Todas as pessoas têm uma cristologia, mas somente a Bíblia tem a verdadeira teologia, somente a Bíblia tem a verdadeira eclesiologia e somente a Bíblia tem a verdadeira cristologia, ok? Então, estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo, analisando sua natureza divina e humana, sua missão redentora e a importância para a salvação, certo? Então isso aqui faz parte do curso Ciência da Religião, que é Doutrinas e Movimento. Daqui, pessoal, a gente pode entender o quê? Que cada religião do mundo, ela vai ter que responder ou distorcer a teologia. Ela vai ter que responder ou distorcer a eclesiologia. Ela vai ter que responder ou distorcer a cristologia, certo? Movimentos religiosos contemporâneos no Brasil. Veja só. O Brasil é um país com uma rica diversidade religiosa, com diferentes expressões de fé convivendo harmoniosamente. Analisaremos a influência e impactos principais do movimento religioso no cenário brasileiro. Movimento Candomblé. Característica: religião afro-brasileira, com raízes no culto a Yorubá.
Influência presente em comunidades afro-brasileiras, com forte influência na música e danças e culinárias. Temos depois aqui, ó, a Umbanda. Então, na Umbanda, nós temos o quê? Religião sincrética que unifica elementos do candomblé com o espiritismo e o catolicismo. Olha aí, pessoal. Então, amplamente difundida no Brasil, com grande influência na cultura popular e na busca por cura e orientação espiritual. Depois nós temos o que? Espiritismo. Doutrina que acredita, que é o catecismo, né? Doutrina que acredita na imortalidade da alma e na comunicação com os espíritos. Mas essa imortalidade da alma é a reencarnação, certo? É bem diferente da imortalidade da alma do cristianismo, que é a ressurreição. Bem diferente. Então, forte influência na sociedade brasileira, esses conceitos espíritas em todo o país, dedicado à prática de caridade e desenvolvimento espiritual. Então, basicamente, nós temos aqui o baixo espiritismo, o médio espiritismo e o alto espiritismo. Pluralidade religiosa. Gente, a religião, se transforma. Tanto que o pessoal da psicanálise, da psicologia, vê, os teóricos, né, que a religião é uma criação do cérebro humano. Então, a pluralidade religiosa era muito grande, era até mesmo cansativa e, ao mesmo tempo, ilusória, enganosa e sedutora. Então, a gente vai ter muito cuidado com a pluralidade religiosa. Cuidado lembre-se do texto de Timóteo. Tem de cuidar de ti mesmo e da doutrina. Então, a pluralidade religiosa, ela retira as doutrinas de Cristo, ela retira a doutrina da teologia, da eclesiologia, lembra-se disso. E põe essa pluralidade religiosa como algo fantástico, importante e bonito. Mas, no fundo, não passa de fábulas, doutrinas de demônios e de espíritos enganadores. Mas vejamos o seguinte, porque a gente falar desse conteúdo, porque aqui é um curso de ciência da religião, certo? O pluralismo religioso é um conceito fundamental para a convivência pacífica e respeitosa entre diferentes crenças. Vamos analisar as implicações do pluralismo religioso para a sociedade, a importância do diálogo interreligioso e o respeito à liberdade de crença. Tolerância. A tolerância religiosa é essencial para a coexistência pacífica entre diferentes grupos religiosos, reconhecendo o direito de cada um de praticar sua fé sem constrangimento. Isso é importante, pessoal, para mim e para você. Não que a gente vai aceitar a pluralidade religiosa, não que a gente vai aceitar todo tipo de achismos. Não. Só não vamos ser pessoas raivosas, pessoas que têm ódio. Não. Você tem a opção de acreditar em qualquer coisa. Se você acredita que uma pedra, uma caneta é o seu Deus, se um objeto de sua casa é o seu Deus, o problema é seu. Só que as escrituras nos dizem que somente ela é a verdade. E nós preferimos as escrituras, tá? E mesmo assim, a gente não vai atacar ninguém, destruir a individualidade da pessoa de ninguém, certo? Mas a gente vai responder a razão da nossa fé a todos aqueles que pedirem. Cada um vive como quiser. Mas isso não pode sobrepujar e distorcer o cristianismo. Tá? Nem o cristianismo vai ameaçar as pessoas com pena de morte, como fez o catolicismo. O catolicismo matou muitas pessoas porque acreditavam em outras religiões. O catolicismo matou muitos protestantes, certo? Então, é importante respeitar que o outro não quer o evangelho. Tudo bem, a gente continua a nossa missão. Não quer não o evangelho, não? Deus te abençoe. Vamos embora. Vamos pregar o evangelho autêntico. Deixa esse pessoal nas mãos de Deus, que um dia haverá o julgamento final, né? Diálogo interreligioso. O diálogo entre diferentes religiões é fundamental para o entendimento mútuo, o respeito às diferenças e a construção de um futuro mais harmonioso. Então, podemos ter um diálogo interreligioso? Podemos, desde que seja para comunicar apenas a sã doutrina. Ter tolerância religiosa, ter diálogo religioso, é apenas para comunicar a sã doutrina,
São doutrina o quê? A verdade de Cristo, o amor de Cristo, a justiça de Cristo, as profecias de Cristo, a mensagem de Cristo, somente isso. Liderança, liberdade de crença, fundamental isso. A liberdade de crença é um direito fundamental garantido por lei, que permite a cada indivíduo escolher e praticar sua fé sem interferências externas. Muitos países ainda não permitem as pessoas escolherem sua fé. Não permitem, né? Hoje permitem. Então, graças a Deus por as pessoas poderem escolher, né? Ter essa liberdade de escolha. Mas às vezes o governo não deixa isso acontecer. Apologética. Deixa eu subir aqui. Acho que avancei, não foi? Deixa eu ver aqui. Apologética. Defendendo a fé. Depois que a gente vê tudo isso, a tolerância, o diálogo interreligioso e a liberdade de crença, a gente pode, pessoal, criar apologética. No curso de ciência e religião, você vai ter uma matéria de apologética, certo? Você vai ter. A gente vai voltando e vai passando para vocês, certo? Para defender a fé, para expandir a nossa fé protestante, ok? Então, apologética. Apologética é uma ferramenta essencial para defender a fé cristã, utilizando argumentos racionais e evidências bíblicas e extra-bíblicas para responder os desafios e dúvidas sobre a fé. Isso envolve o quê? Esclarecimento, ajuda a esclarecer dúvidas sobre a fé cristã, oferecendo respostas sólidas e racionais. Ou seja, quando a gente estiver evangelizando, a gente vai encontrar pessoas que têm dúvida. Quando a pessoa tiver dúvida, vai ser bênção, porque a Bíblia vai conseguir responder essas pessoas. Diálogo construtivo. Por meio da projética, a gente promove um diálogo aberto, sadio e respeitoso com outras perspectivas diferentes e antagônicas da nossa crença, buscando a verdade eterna que está na Bíblia. Fundamentação bíblica é o quê? Baseia-se na Bíblia, como fonte de verdade e inspiração para defender os princípios da fé cristã, amor e compaixão. O objetivo da projética é apresentar a fé cristã protestante com amor, compaixão, buscando a transformação e o novo nascimento dessas pessoas. Tá? Seitas e heresias, um olhar crítico. Depois da projética, a gente vai ver também o curso de heresiologia. Para quê? Para compreender as seitas e heresias é essencial para proteger a fé cristã e analisar a crítica de doutrinas desviadas e práticas distorcidas da fé garante a integridade da mensagem bíblica. Vamos poder identificar os erros, identificar as doutrinas e práticas que desviam dos ensinamentos bíblicos, fazer uma análise crítica, realizar uma análise crítica das doutrinas das seitas e heresias, confrontando-as com as escrituras, proteção da fé, proteger a fé cristã dos enganos e distorções, promovendo a fidelidade à verdade bíblica. Evangelização consciente, evangelismo consciente guiado pela verdade de Cristo e pela fidelidade aos ensinamentos bíblicos. Então, nós terminamos esse vídeo de informações gerais do Ciência da Religião da perspectiva evangélica. Desde já, peço muito que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de estudos bíblicos, né, onde você tem essa comunidade, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e aí poder crescer na graça e conhecimento. Informações gerais. Bem, informações aqui técnicas, tá? Do curso. Pagamento até o dia 10 de cada mês. Valor, R$50. Duração, 1 ano, que é o curso de pós-graduação. Materiais em PDF e apenas um livro físico. Uma aula por semana, certificado impresso e em PDF no final do curso, avaliação do TCC e ou artigo no final do curso, requisito crer que a Bíblia é a palavra de Deus, os 66 livros, e ser protestante, ser evangélico. Depois nós temos acompanhamento pedagógico com a tutoria, ok? Então, pessoal, lembrando novamente o texto aqui de 1 Timóteo, certo? Deixa eu ler aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz:
nos últimos tempos, apostaram a luz da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o Ciência da Religião tem esse norte, tem esse objetivo. Espero que você tenha gostado e continue estudando conosco, tá bom? Forte abraço, bons estudos, se inscreva aí no curso, tá? Entre em contato conosco pelo Instituto Superior de Teologia, para poder conversar e passar mais informações para vocês, tá bom? Então, bons estudos, forte abraço, até breve.